voltamos com o nosso programa Sempre com Você. Ai, gente, esse vestido de noiva dá até um... Que coisa linda, né? Dá até vontade de casar. Os meninos que aqui querem casar tudo de novo com as esposas deles, gente. Eu acho isso muito lindo. Já pensou as esposas vestidas com esses vestidos maravilhosos? Todos eles querem casar de novo. E eu, quem sabe, né, casar pela primeira vez. Gente, mas mês de maio é isso, é mês de Nossa Senhora, é o mês das noivas. E a gente tá de uma forma muito caprichada, falando com muito carinho sobre esses assuntos para vocês aqui. E hoje nós vamos bater um papo mais uma vez com a Juliane Penteado, tá aqui com a gente, Juliane Penteado Santana, coordenadora do IBDP da região Centro-Oeste. Já falou aqui pra gente de aposentadoria, já fez cálculos para nós. E hoje nós vamos falar sobre pensão por morte, tem umas novidades aí. E é claro que a gente está de forma muito especial, né, aqui trazendo a Juliane mais uma vez. Mas antes, vou chamar o nosso quadro Pra Viver Melhor. O cuidado com o que vai no seu prato é um dos pontos centrais para alcançar uma maior qualidade de vida. O abuso de alimentos ricos em gorduras saturadas, sódio e açúcares é um gatilho para as doenças como infarto, derrames, hipertensão, obesidade, diabetes e até câncer. Em contrapartida, é fácil incluir no cardápio alimentos heróis da resistência e da longevidade. O Centro de Pesquisas Médicas de Cardiff, no país de Gales, comprovou que as vítimas de ataques cardíacos aumentaram as chances de evitar novos problemas em 29%, quando passaram a comer peixe pelo menos 2 vezes por semana, graças à presença do ômega 3. Nossa super dica para você aqui no programa Sempre com Você. E hoje é quinta-feira, é dia de direito aqui no nosso programa. Mais uma vez a Juliane está aqui. Bem-vinda, Ju, mais uma vez. Tudo bem, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Tudo bem. Já me sinto em casa. Ah, eu acho isso maravilhoso. Eu não queria dizer para você, mas quando completa 2 anos a gente dá uma carteirinha de Ah, fidelidade. é? Os prêmios são orações, a gente reza por todos vocês, viu? São os melhores prêmios. Muito obrigada mesmo por você estar aqui com a gente. Hoje nosso tema é pensão por morte. Tem vários detalhezinhos hoje, né, que nós vamos falar. Vamos começar primeiro então falando o que é a pensão por morte, né? Quem pode receber, como é que é isso? Então, Antonielle, a pensão por morte, a gente fala que ele é um benefício de vínculo indireto, porque quem recebe, na verdade, é o dependente do segurado. O segurado, ele contribuiu na vida dele e faleceu, né? Então, a previsão do risco morte, é uma das previsões legais. E essas pessoas que recebem, eles nem contribuíram, eles recebem, na verdade, porque outro contribuiu para aquilo. Essas pessoas que têm direito, é um rol legal e taxativo. Então, a gente fala assim, não tem como você ampliar esse rol, porque a lei ela é muito... ela é fechada dentro de quem pode receber. Então, nós temos ali o companheiro, companheira, através da união estável, o cônjuge, né, homem e mulher, filhos menores de 21 anos ou inválidos, independente da idade. Num primeiro rol. No segundo rol, nós temos os pais e no terceiro rol, irmãos menores de 21 anos ou inválidos. Entram também hoje, por decisão judicial, o menor sob guarda, porque lá na lei ela não incluiu, ele foi excluído o menor sob guarda desse rol de dependentes. Antigamente era dentro, depois tirou. E aí os tribunais superiores entenderam que ele tinha que ser incluído até por conta do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, porque o que acontece muito? Às vezes o pai e a mãe não conseguem criar, e aí os avós passam a criar aquela criança, e nunca ninguém faz uma tutela, porque o que a lei manda fazer é a tutela. Mas para fazer uma tutela, você tem que retirar o poder familiar dos pais. Então, acaba que por uma questão de comodidade, os avós, eles fazem uma guarda, faz a guarda provisória para matricular na escola, só que um dia esses avós podem falecer. E aí essa criança fica sem nenhuma renda, né? Então, isso foi uma luta jurídica muito demorada, que agora ficou mais consolidado. Então, são essas as pessoas. O que é importante frisar? As pessoas que a gente disse que é do rol 1, que são pais, aliás, cônjuge, companheiro, companheira, filhos menores de 21 anos ou inválido,
essas pessoas, elas têm uma dependência econômica presumida. O que significa isso? Significa que essas pessoas não precisam provar que dependiam economicamente do segurado falecido. Elas só precisam comprovar a condição delas de dependente. Então, é cônjuge, certidão de casamento, é companheiro, companheira, comprova a união estável, com documentos ou testemunhas. É filho, certidão de nascimento, né? O menor sob guarda, aí vai ter que fazer uma comprovação também na questão econômica, porque o menor sob guarda, ele é equiparado a filho. A diferença vai ser essa. Ele é equiparado a filho, mas ele não tem uma dependência econômica presumida. Para ele, precisa provar que ele dependia economicamente mesmo do falecido. Os irmãos e os pais, eles vão entrar depois numa linha hierárquica. Não tendo ninguém da classe 1, aí que vai ver se tem pai, se o pai vai receber ou não. Para eles têm que comprovar a dependência econômica. E a mesma coisa para os irmãos. Agora, no caso do companheiro, do cônjuge ali, até mesmo dos filhos, por exemplo, se eles têm vínculo empregatício, isso não muda nada a questão da pensão? Não. E a questão do filho, maioridade? Aquela prorrogação, isso também não tem. A lei é muito clara, até 21 anos. Porque se você for observar, o Código Civil, ele foi alterado, antes de tudo isso, ele já foi alterado já em 2002. E diminuiu a maioridade civil de 21 para 18 anos. A lei previdenciária não alterou, ela manteve até os 21 anos. Então, essa modificação já foi o suficiente para manter essa prorrogação, vamos dizer assim. Ou seja, filho, até 21 anos, ele recebe a pensão. Passou disso, não recebe. Ah, mas e eu que estou fazendo uma faculdade, um curso, não sei o quê, pode prorrogar até os 24? Não, 24 anos não. Não. No regime geral de INSS, isso não existe mais e já está, inclusive, muito consolidado nos tribunais. Obrigada, né, por essa explicação, porque a gente tinha aquilo, né? Ainda tinha. Está estudando, né, prorroga mais um pouco. Você vai encontrar muito ainda em alguns regimes próprios, que são de servidores públicos. Em algumas decisões judiciais, você ainda encontra a prorrogação até os 24 anos. Mas no regime geral, isso já está sedimentado. Agora a gente falou já muito da questão do pente fino aqui, né? E aí, agora, eu acho que até essa questão dessa pensão por morte também tem passado por esse crivo, né? Sim. E o engraçado, Antonielli, quando a gente veio aqui a primeira vez para falar do pente fino, a gente estava bastante preocupado, né? Porque é uma MP que ia trazer muitas modificações. Mas essa MP foi uma MP que não pegou. Porque ela já está quase acabando o prazo dela de 120 dias. Nós não estamos vendo mobilização do INSS chamando essas pessoas para refazerem as suas avaliações, porque o que ela previa com relação à pensão por morte? Ela previa que aquelas pessoas que recebem pensão por morte, elas poderiam ser chamadas para regularizarem, fazerem a prova da união estável. Então, principalmente as pessoas que estavam recebendo uma pensão por companheiro, companheira, e comprovou a união estável, algumas poderiam ser chamadas porque, caso o INSS verificasse algum equívoco, alguma falta de documento, alguma coisa assim. Então, a gente estava convidando as pessoas a cuidarem da sua documentação, a deixarem tudo guardado numa pastinha, para caso elas fossem acionadas, levarem direto no INSS. A MP, acho que talvez por conta de tanta coisa que tem acontecido no Brasil, logo em seguida foi feita a proposta da reforma da Previdência. Então, acho que o governo não está tendo tempo de dar cuidado a isso. E o INSS, enquanto aparato de estrutura de pessoal mesmo, e estrutura para fazer cumprir essa MP, acabou que a gente percebe que ela não vingou. É uma MP que não vingou. E a gente agradece a Deus porque ela não ia ser tão boa para a população, né? Ela não ia trazer tantas coisas boas. Então, agora, Juliana, a questão do acúmulo do benefício. Por exemplo, eu conheço gente que era casada, tem a pensão do marido que faleceu. Aí se casou com outra pessoa, aquela pessoa comprovou, também morreu e ela ficou com duas pensões. Isso existe ainda? Olha, se for um direito adquirido, isso pode acontecer em regimes diferentes. Por exemplo, ela casou com uma pessoa que trabalhava, geralmente é mulher, né? Porque é mulher que vive mais, assim, a estatística mostra que a mulher acaba vivendo mais. Então, a gente acaba dando o exemplo dela. Ela casou com um homem que era carteira assinada, INSS. E aí ele morreu. Ela passa a receber uma pensão dele. Aí ela casa de novo
com alguém que é servidor público. Ele morre também. Ela teria direito às duas pensões, porque são de instituições diferentes, de institutos diferentes. Um é do INSS, então ele contribuiu para aquele. Outro é do regime próprio, que contribuiu para aquele regime. O que não pode são duas pensões no mesmo regime. Aí não pode, isso já não pode. Tá? Então, se ela casar de novo e o outro marido também falecer, aí ela pode escolher uma pensão que for mais vantajosa para ela. Então, ela escolhe aquela que for mais vantajosa, ela abre mão de uma e fica com a outra. Mas não pode acumular, As né? duas não pode. Agora, Juliana, a gente já está com o tempo hoje super corrido, né? Como que faz para dar entrada nessa papelada? E depois eu quero entrar na questão do mérito agora desse último julgamento da STF. Tá. Olha, para dar entrada, a pessoa só precisa levar a documentação para o INSS. Faz o requerimento. Hoje você faz o requerimento ou pelo 135 ou pelo site mesmo, INSS, previdenciasocial.gov.br. Lá tem um campo que você faz o requerimento da pensão por morte, mas seria, se for cônjuge, é certidão de casamento. Se for união estável, vai ter que provar que tinha com alguns documentos para isso. Existem alguns que a gente pode citar, a prova de mesmo domicílio, por exemplo, né? PAX, uma procuração conjunta, com acompanhamento no hospital, um prontuário, filhos, certidões de casamento. E aí, para cada tipo de nascimento, para cada tipo de situação, leva o documento que corresponde à dependência. E aí, dá o pedido, faz o pedido de entrada. Se a pessoa fizer até 90 dias da data do óbito, ela recebe retroativo a data do óbito. Se passou de 90 dias, ela vai receber a partir da data do requerimento. Então, ela perderia 90 dias. Né? O importante é que, antigamente, a lei dizia de 30 dias, agora aumentou para 90, até porque a pessoa passa por um período de luto, então era muito pesado ela correr para fazer com 30 dias. Então, aumentou para 90 até por conta disso. Agora, peraí, esqueci o que... lembrei o que eu ia perguntar para você. Mudou alguma coisa com essa nova reforma da Previdência? Vai mudar alguma coisa com relação à pensão por morte? Vai mudar. A proposta, ela diminui uma pensão que era de 100% para 50%, e ela vai para 10% para cada dependente. Então, uma mulher com 4 filhos, sendo uma viúva, ela recebe 50%, e daí de cada 4 filhos mais 10%. Ela ficaria 90%. Né? A cada filho que vai emancipando ou vai atingindo a maioridade, vai perdendo esses 10%. Até chegar uma hora que ela fique só com 50%. Porque antes ia perdendo e ia voltando para a mãe, Antes perdia e voltava no valor total. Agora não. Agora não ainda, né? Na verdade, a proposta ainda não foi aprovada. Se for aprovada. Agora, Juliane, algo que deixou a gente meio assustada, né? De cabelo em pé, a sociedade como um todo, né? É verdade que o STF julgou, está prestes a julgar uma pensão por morte para uma segunda companheira, né? Que é, assim, uma amante. Não queria usar essa palavra, mas... A gente usa a palavra concubina. Concubina. Porque o que acontece muito hoje, né, Emanuele, falei de novo, Antoniele. Antoniele, as famílias mudaram, assim, o contexto de família mudou. Às vezes a pessoa até divorciou, ou até não, ou às vezes ela só se separou de fato, mas ela não divorciou. Ela manteve aquele casamento formal, mas ela já está separada de fato. Nesse caso, o que acontece muito? Ela nem vive mais com aquele cônjuge, passa a ter uma união estável com outra pessoa, mas não regularizou a questão do divórcio. Isso é uma situação. E aí, ela falece, tanto uma como a outra têm direito, elas podem dividir. Desde que fique provado que a ex-mulher tinha uma dependência econômica. Vamos supor, ele pagava alimentos para ela. Eles só não divorciaram, mas eles estavam lá, cada um vivendo na sua casa, não tinha mais o casamento em si, e ele dava lá uma cesta básica para ela todo mês, ou pagava uma pensão. Né? Se ela provar isso, ela divide com a atual companheira, que é o que ficou com ele. O que você disse aí dessa decisão do STF, na verdade, é um julgamento que ele ainda está suspenso, que é para decidir se, em casos de concubinato, que a gente chama de concubinato de longa duração, impuro. O
O concubinato impuro é aquele em que as partes não sabem envolvidas. Né? No caso, como a se esposa, uma pessoa tivesse duas famílias. Isso, duas famílias e a esposa, vamos dizer assim, o cônjuge não sabe da terceira pessoa. E essa terceira pessoa talvez até saiba. Só que já virou uma relação de longa duração. Muitas vezes tem filhos. Eu dou um exemplo muito aqui de Campo Grande. Vamos criar uma situação. Vamos supor uma pessoa que more no bairro das Moreninhas, né? E ela conhece um homem, uma mulher conhece um homem e se apresenta para ela dizendo assim, eu não moro em Campo Grande, mas eu estou sempre vindo para cá a trabalho. E aí eles começam uma relação, eles passam a vivenciar uma relação. E aí ela vai no bairro, ele anda com ela no mercado, ele vai na padaria com ela, eles frequentam o churrasquinho do vizinho, eles estão lá vivendo juntos, né? Só que ela não sabe que ele é casado. E ele é casado com uma mulher em Campo Grande, que mora lá nos altos da Afonso Pena, por exemplo, né? Que é um outro setor de Campo Grande, que muitas vezes eles não têm o mesmo círculo de amizades. Essa pessoa da Moreninha nunca vai saber quem é a mulher dele que mora lá nos altos condomínios da Afonso Pena. Na mesma cidade, que não é uma cidade tão grande assim. Então ele pode dizer para a mulher que ele vai viajar e vai para Moreninha. Ou ele pode dizer para ela, agora eu tenho que ir lá fazer o meu trabalho e lá na cidade tal onde eu moro. E isso pode durar 10, 15 e às vezes 20 anos. E essas pessoas constroem relações, né? Existem vínculos emocionais. Até dependência financeira. Dependência financeira, né? Também, muitas vezes. Num falecimento de uma situação como essa, sendo homem ou mulher, e aí independe o sexo, será que é justo que nenhuma das duas tenha o direito à pensão? A questão ela é bem mais ampla, porque a gente às vezes vê ela num prisma puramente de ser amante ou não amante. Mas o que a gente tem que observar é um pouco mais além, é que tipo de vínculo, é por isso que chegou até o STF. Porque o STF está avaliando a questão da proteção previdenciária. Não é a questão de direito de herança, não entra na questão civil. Então não vai mudar. Essa decisão ela não interfere os direitos de família já consolidados pelo direito civil. O que ela vai trabalhar é a proteção previdenciária. Ela deve ser garantida para ambas as pessoas. Existem já algumas decisões de tribunais inferiores, né? Não do STF ainda, mas de tribunais em que há essa divisão. Ficando demonstrado. Eu tive um caso que não que eu acompanhei como advogada, mas que eu acompanhei na jurisprudência, de duas senhoras de 80 anos, que elas tinham já, as duas tinham conhecimento que o marido delas, né? Elas dividiam o mesmo marido e já estavam numa idade que eles não tinham. Para que eu vou mexer com isso, né? E ele foi para o hospital e elas se revezavam. Elas se revezavam nos cuidados com ele no hospital. Então, muito embora uma não sabia tão amplamente, mas a outra sabia mais, a decisão do tribunal foi de que elas tinham que ter essa divisão da pensão, uma vez que havia uma questão social de proteção mais ampla do que meramente a questão civil de direito de família. Então, tudo isso ainda vai ser pacificado numa repercussão geral pelo STF. Então, a gente vê um título de uma matéria assim, né? Choca, STF né? quer dividir pensão para amante. A gente já leva um susto, né? Juliana, muito obrigada mais uma vez, Ju, por você estar com a gente aqui. Agradeço todo o coração. Eu que agradeço pela oportunidade de esclarecer. Ainda tem muito assunto aí para Amanda para a gente poder ir falando, né, Ju? Muito assunto. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Vamos ver então agora o nosso santo de hoje. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Santa Teresa d'Ávila. Gente, vou chamar aqui mais uma vez, né? Segunda vez você vem aqui ou a primeira? Segunda vez. Segunda vez, né? Diácono Edson, lá do Cotolengo. Bem-vindo, viu?
Antes da gente fazer o sorteio, antes da gente falar do cotolengo, vamos fazer o sorteio comigo, Diácono? Vamos ver quem vai levar aqui pra gente nossa formatação do computador? Sorteia um nome. Você que pega. Pegou um nome aqui. Vamos lá, gente. Quem vai levar é Peraí. A Epifânia do Jardim Tarumã. Epifânia do Jardim Tarumã vai levar o nosso brinde de hoje. A Catarina vai ligar para você, tá bom? E te explicar direitinho como você vai fazer para retirar o seu brinde. Agora, Diácono, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos divulgar, então, a nossa festa, mais uma festa lá do Cotolengo? Exatamente. Nós queremos chamar toda a comunidade para participar conosco deste evento que ocorre agora domingo, Festa do Padroeiro, São Luís Orione. Lembrando que hoje nós estamos comemorando 15 anos de canonização de São Luís Orione. Estamos fazendo então essa confraternização, este evento para que angariar fundo para ajudar a nossa obra, ajudar o Cotolengo. O evento será ali na Mata do Jacinto, 996, a partir das 11 horas da manhã. Toda a comunidade é nosso convidado para vir somar conosco, fazer esse grande evento que será de muita importância para nós, para a nossa comunidade. Lembrando, né, Diácono, que o Cotolengo Sul-Mato-Grossense é uma obra que ajuda crianças, né, portadoras de necessidades especiais. Precisa sempre de doações lá também. E vocês fazem justamente essas promoções para manter a obra, né? Exatamente. A nossa obra ela sobrevive basicamente da doação da comunidade. Então, esses eventos, essas promoções são tudo uma forma da gente angariar fundos para manter aquelas crianças, eu digo sempre, manter vivas, porque é através dessas doações que a gente consegue dar atendimento de qualidade para elas. Olha só, gente, então agora, dia 19 de maio, a partir das 11 horas da manhã. Diácono, eu vou pedir para você dar uma bênção para a gente encerrar o programa. Que o Deus que é todo-poderoso derrame a vossa bênção e a sua proteção, através da intercessão poderosa de São Luís Orione, abençoe Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigada, Diácono. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo Muito espaço. obrigada, eu que agradeço. E nós vamos encerrando o nosso programa por aqui, desejando para você uma excelente quinta-feira. Amanhã estaremos de volta, a gente vai falar amanhã sobre as pessoas que estão desaparecidas. A gente vai receber a delegada Maria Campos aqui para bater um papo com a gente. Tem música também no nosso programa e, é claro, a sua presença eu te espero. Beijo grande, Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.